Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Sou Augusto Valério, professor de Teologia Bíblica, e eu e a minha equipe preparamos um resumo do livro de 2 Samuel sob 3 perspectivas, e nós vamos apresentar cada uma delas para vocês. O livro de 2 Samuel, o 10º livro do Antigo Testamento da Bíblia, é uma continuação direta do livro de 1 Samuel. Ele narra a história do reinado do rei Davi em Israel, abrangendo desde sua unificação do reino até a sua morte. E aqui está uma visão panorâmica mais completa e detalhada do livro de 2 Samuel. A ascensão de Davi, que vai do capítulo 1 ao 5. O livro começa com a notícia da morte de Saul e de seu filho Jonatas. Davi lamenta a morte deles e é ungido rei sobre a tribo de Judá. No entanto, Abner, comandante do exército de Saul, coloca Isbosete, filho de Saul, como rei rival sobre as outras tribos de Israel. Após a morte de Abner, as tribos de Israel se unem sob o reinado de Davi, que se torna o rei unificado de Israel. Expansão do reino de Davi, que pega do capítulo 6 ao 10. Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, estabelecendo-a como centro religioso e espiritual de Israel. Ele deseja construir um templo para Deus, mas Deus promete estabelecer uma linhagem duradoura para Davi. Davi lidera várias campanhas militares bem-sucedidas, expandindo os territórios de Israel e estabelecendo alianças com outras nações. Pecado e consequências, capítulos 11 e 12. Nessa sessão, Davi comete adultério com Betseba, a esposa de Urias, e acaba ordenando a morte de Urias para encobrir o pecado. O profeta Natã confronta Davi e o adverte sobre as consequências de seu pecado. Davi se arrepende sinceramente e recebe o perdão de Deus, mas enfrenta consequências duras, incluindo a morte do seu filho com Betseba. Conflitos internos e desafios, capítulos 13 ao 24. O restante do livro descreve uma série de eventos e desafios enfrentados por Davi. Entre eles estão a violação de sua filha Tamar por seu filho Aminon, a morte de Aminon pelas mãos de seu meio-irmão Absalão, a rebelião de Absalão contra Davi, a reconciliação posterior e a restauração de Absalão com Davi, além de outras guerras e conflitos internos. O livro termina com a praga que ocorre após Davi contar o povo de Israel e a construção do altar em Jerusalém para cessar a guerra. O livro de 2 Samuel retrata a vida complexa e cheia de desafios de Davi, mostrando suas virtudes e falhas. Ele destaca o poder do arrependimento sincero e do perdão de Deus, assim como as consequências do pecado. Também enfatiza a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e em abençoar Davi como rei. O livro mostra a complexidade das relações humanas
e a necessidade de confiar em Deus em todas as circunstâncias. O livro de 2 Samuel, sob uma segunda perspectiva. Entre todos os modelos piedosos mencionados na Bíblia, provavelmente ninguém se destaca mais que o rei Davi. Ele foi o líder de Deus para toda Israel e o ancestral do Messias. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quais são as qualidades pessoais que Davi possuía e que agradavam a Deus? O livro de 2 Samuel narra a história de Davi. Durante sua leitura, você ficará cheio de emoção quando ele é coroado rei sobre Judá e depois rei sobre todo Israel, louvando a Deus quando traz a arca do concerto de volta ao tabernáculo e exultando a levar seus exércitos à vitória sobre todos os seus inimigos e concluindo a conquista da terra prometida, iniciada por Josué. Davi realizou muitas coisas, mas ele era humano e durante períodos sombrios tropeçou e pecou. Não é fácil ler os registros de luxúria, adultério e assassinato, que revelam que até mesmo pessoas excelentes que tentam seguir a Deus são suscetíveis à tentação e ao pecado. A piedade não garante uma vida fácil e sem preocupações. Davi tinha problemas familiares. Seu próprio filho incitou toda a nação a uma rebelião e se coroou rei. E a grandeza pode provocar soberba, como vemos no ato pecaminoso de Davi a fazer um censo para se gloriar na força de sua nação. Mas a história desse herói pecador não termina em tragédia. Com arrependimento, sua comunhão e paz com Deus foram restauradas, mas teve de enfrentar as consequências dos pecados que cometeu. Essas consequências permanecem com ele durante o resto da sua vida, como um lembrete das suas obras pecaminosas e da necessidade que ele tinha de Deus. Ao ler 2 Samuel, procure identificar as características de Davi que são semelhantes às características de Deus: sua fidelidade, paciência, coragem, generosidade, comprometimento, honestidade, bem como outras características que honrem a Deus, como modéstia e penitência. Lições valiosas podem ser obtidas de seus pecados e de seu arrependimento. Segundo Samuel, sob uma terceira perspectiva. Durante 7 anos e meio, depois da morte de Saul e de Jonatas, Davi reinou apenas sobre Judá. Durante 2 anos desse período, Isbossete, único filho sobrevivente de Saul, foi rei das tribos do norte, o que provocou uma guerra civil sangrenta. Aos poucos, Davi se fortaleceu, enquanto Isbossete se enfraqueceu. No final, Isbossete e seu principal comandante, Abner, foram assassinados contra a vontade de Davi. Após a morte de Isbossete, os líderes das tribos do norte declararam sua lealdade a Davi. Logo em seguida, Davi mudou sua capital para Jerusalém, depois de expulsar os jebuseus que ocupavam a cidade. Jerusalém não era apenas a capital política de Davi. Ao levar a arca para lá, ele também transformou a cidade na capital espiritual de Israel. Pouco tempo depois, o Senhor fez uma aliança eterna com Davi e com sua casa. Nesse período inicial, Davi teve sucesso em todos os âmbitos e cumpriu sua promessa de tratar com bondade os descendentes de Saul e de Jonatas. Então Davi cometeu o pior erro de sua vida. Ao ver Betseba, uma mulher muito bela, trouxe-a para sua casa, onde teve relações com ela. Betseba engravidou e Davi providenciou que o marido dela fosse assassinado. Deus se desagradou das ações do rei
e o disciplinou. Embora Davi houvesse se arrependido e recebido o perdão de Deus, o filho concebido nessa relação morreu. Contudo, Davi continuou a ser o rei escolhido por Deus. Desse ponto em diante, Davi enfrentou cada vez mais problemas. Aminon, um de seus filhos, estuprou sua meia-irmã Tamar. Absalão, irmão de Tamar, se vingou. Absalão tentou derrubar Davi e usurpar o trono, mas foi morto durante esse golpe de estado. Um benjamita chamado Seba também liderou uma rebelião contra Davi, mas foi derrotado e executado. Como rei, Davi era responsável pelo bem-estar de Israel e em 2 ocasiões apaziguou a ira de Deus contra a nação. Na segunda ocasião, Davi construiu um altar em Jerusalém, o qual se tornou o local do futuro templo. Entre esses 2 episódios, encontramos passagens que celebram o poder divino em ação por meio de Davi, bem como descrições da lealdade e do heroísmo de seus guerreiros valentes. E aqui nós terminamos esse breve resumo do 2º livro de Samuel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre si o seu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê o amor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um.